Olá, bom dia a todos, a todas e a todes. Está no ar o NAT em Rede, um programa da Universidade Aberta à Terceira Idade da UEL, a Universidade Estadual de Londrina. Hoje, o nosso programa terá como tema ritos de passagem, ancestralidade, memória e afeto. E para falar sobre esse tema tão bonito, nesse final de ano 2020, que foi um ano difícil, estranho, né? Improvável, nós convidamos a contadora de história Lia Salvani, artista plástica, pedagoga, e a psicóloga Maria Amélia Solci. Meninas, cheguem na roda, entrem, se apresenta para que o público tenha contato com vocês. Muito obrigado por terem aceito o convite. Vamos fazer uma rodada de apresentação. É com você, Lia. Eu, logo assim, quero falar logo que eu participo do programa Terceira Idade, né? E é com muita honra que eu estou aqui, com muito prazer, porque eu já participei da UNAT aqui na UEL, né? E eu sei a importância desse trabalho. E que bom que está retornando, né? Então é isso que o Regis falou. Eu sou Lia Salvani, sou pedagoga, artista plástica, estou podendo, nesse trabalho, colocar as minhas criações, as minhas ideias. Então, isso é saúde, principalmente eu que já estou na terceira idade, está com essa atividade toda. Maria Amélia, por favor, chegue na roda. Oi, pessoal. É um prazer estar com vocês novamente, né? Eu sou psicóloga clínica, trabalho com adolescentes e adultos e tenho uma paixão especial pelos idosos, já me incluindo, certo? A gente tem que falar em afeto, é uma coisa maravilhosa, e eu fiquei muito feliz com o convite. E a gente pensou em você imediatamente quando esse tema começou a rodar o grupo, né? Aí o nome que veio foi o seu nome. Que bom que você aceitou o convite. E para os ouvintes, né, que estão aqui presentes, nós vamos fazer assim o nosso programa hoje. Tem algumas perguntas sobre ancestralidade, memória, afeto e os ritos de passagem, e a Lia vai contar, né, vai trazer uma contação de história para a gente, e nós vamos abrir com uma contação de história da Lia. Lia, a história é tua. Então, né, como o Regis falou, vamos focar ritos de passagem, ancestralidade e memórias. Então, tem uma história, assim, e é uma história minha, muito, 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 muito pessoal. É assim, quando eu era menina, a minha mãe gostava muito de ir à missa do galo, mas meu pai nunca gostou dessas coisas. Meu papai era bem espiritualista, não era pegado a uma religião. Então, minha mãe ia para a missa do galo e eu ficava com meu pai. E lá na nossa casa, era uma casa alta, o pé direito alto, em cima tinha um sótão. Aí meu pai ficava numa janelinha lá do sótão e eu ficava na outra janelinha. E de lá nós víamos os telhados, todo ali do bairro, víamos a torre da igreja, víamos quando o sino quando badalava lá, a gente ficava ali e a gente ficava em silêncio, não precisávamos ter comunicação. Aí, depois, mamãe chegava, era aquela festa, aquela coisa toda, a gente ia dormir para esperar o dia seguinte, para ver os presentes, tá. Aí, meu pai faleceu, ele já era idoso, né? E eu continuei com aquela coisa, de ir lá, ficar sozinha, minha mãe ia sozinha com meus irmãos lá para a missa do galo. E aí eu me casei, e aí quando chegava, aí tive meus filhos. Quando chegava o Natal, eu me lembrava muito da janelinha para ficar lá com meu pai, né? Que aquilo era muito importante, porque eu acho o Natal uma data assim, mexe muito comigo, porque eu vejo a miséria do mundo, a pobreza do mundo, e aí eu sempre tive umas ideias que achava que todo mundo tinha que estar junto, e aí tá. Aí eu fui criando meus filhos, fazia árvore de Natal, ajeitava tudo,
fazia o Natal, né? Mas, no fundo, eu tinha aquela lembrança do meu pai e aquela coisa, era tipo uma meditação e aquilo era muito importante para mim. Aí depois os meus filhos cresceram, tomaram rumo na vida, iam para a casa das sogras, dos sogros. Aí eu nunca fui, porque são pessoas assim, bem diferentes de mim. Só para ter uma ideia, eu nem tenho televisão na minha casa. E lá, Natal, ficava todo mundo na coisa da televisão. Eu não gosto dessas coisas. Eu gosto de estar conversando e tal. Não, deixa eu quieta aqui. Agora eu estou sozinha, eu posso fazer o que eu quero, tenho o privilégio de passar o Natal sozinha. Que, na verdade, a gente nunca está sozinha. A gente, quando tem fé em Deus, a gente está com Deus, está com todos os amores do mundo, né? E, e aí foi. E foi assim durante muito tempo. Eu ali, né, no meu Natal sozinha, mas não na coisa de, ai, coitadinha, não, nada disso. É importante. É como se eu fosse para um mosteiro, né? Tem gente que no Natal vai para um lugar assim, reservado, ficar com outras pessoas que têm o mesmo pensamento, ficar em meditação. Então, eu ficava na minha casa, na minha meditação, no meu bem-estar. Ali eu estava bem. E aí agora, gente, nessa quarentena, eu me iluminei, nesse sentido. Eu não vou endireitar o mundo, né? Eu sozinha, eu não vou endireitar o mundo, mas eu posso, sim, ajudar. Pode ser uma família, né? E eu estou falando isso de coração, gente. Aí uma família que eu, no Natal, eu leve para ela uma coisa gostosa, faça uma ceia, que nem que seja simples. Aí isso eu ia contar como uma história, porque no final esse personagem fez isso, aí as amigas dela acharam lindo e começaram a fazer. E aí as amigas das amigas começaram a fazer. E essa história que eu inventei era num povoado pequeno. E lá, com o passar do tempo, essa cidade, o Natal era a coisa mais linda, porque todo mundo tinha uma ceia bonita, porque todo mundo fazia essa coisa boa para as pessoas. Então, essa história, né? Então, é um rito de passagem que eu passei e hoje, agora eu vou fazer isso, né? Eu não tenho lá grandes posses, mas eu posso sim ajudar pelo menos uma família no Natal, oferecendo frutas, um frango assado gostoso, recheado, né? E levar uma cesta com um pão gostoso, por que não? E aí, como agora já está muito em cima, no ano que vem, ver que nessa família quantas crianças tem, aí faz roupinha, como um sapatinho, olha que lindo. Aí, se minhas amigas fizeram a mesma coisa, e as amigas das amigas, então, isso é coisa. Então, quer dizer, através da memória do meu pai, eu cheguei nesse ponto e a quarentena me iluminou. Então, essa é a primeira história. Que lindo, Lia. E você sabe que não precisa nem de ser nada material, né? A gente não precisa nem comprar nada. Às vezes, uma palavra que você dá para uma pessoa, né, que você leva para uma família, é aquilo que a pessoa está precisando, né? De companhia, de afeto, de solidariedade, nesse ano mais do que nunca, né, Maria Amélia? Nossa, Qual que é a importância de ações solidárias como essa nesses ritos de passagem, Maria Amélia? Aproveitando aí o conto que a Lia trouxe para a gente. veja, é muito interessante, né, esse resgate que a Lia faz da infância dela e o que é e as datas comemorativas, principalmente o Natal, que fala muito de solidariedade, né? Tá lá a Simone todo ano cantando, não é isso, né? E vem o Natal, tal. E mexe com as pessoas. Esse ano, né, totalmente diferente, e ninguém poderia ter colocado no repertório o que está acontecendo. A gente nunca imaginou uma coisa dessa, nunca. Às vezes até difícil, né? Eu vejo assim, até faço uma analogia, uma semelhança, quando nós perdemos uma pessoa para a morte. Então, demora um tempo para a gente poder assimilar aquilo, fazer esse luto e entender as nossas emoções. Existe aquela negação, depois existe a questão de você ficar com depressão, fazer um retrocesso. É assim a questão da morte. Só que agora
é uma morte diferente, e que o processo de negação finge que não está acontecendo, até por causa do isolamento. Então, assim, primeiro vamos aceitar o isolamento, porque vai passar rápido, né? Junho, julho, agosto, e a gente chegou no Natal. Eu não sei para vocês, mas para mim, eu não consigo entender que hoje é dia 11, é isso? 11 de dezembro. Não consegui. Porque a gente tem, nessas datas, todo um preparo no nosso inconsciente e no consciente. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Eu venho de uma família muito solidária, Lia, muito solidária. Esse núcleo familiar aqui, minhas irmãs, nossos filhos, e meu pai, minha mãe, e alguns primos, né? Então, a gente tem dentro da gente, assim, em vez de comprar bacalhau no Natal, a gente compra Chester para a gente e para mais algumas pessoas, né? Que a gente tem, como você falou. E os ritos de passagem são importantes porque eles trazem a gente para o centro, para aquela situação. Porque quando chegar Natal eu vou fazer. A gente escuta muito isso. Quando for eu vou fazer, quando for eu vou fazer. Daí eu vou visitar minha avó, agora não dá para visitar mais. Mas amanhã eu telefono. Também não telefona. Mas vamos fazer um vídeo. Também não faz o vídeo. Né? Então, nesse momento agora, além de levar toda essa tragédia que a gente está vendo na televisão, porque, né, Regis, a mídia acaba exaurindo as pessoas, ela não faz um trabalho de conscientização da necessidade da gente continuar vivo para poder amar, para poder ser solidário e para estar junto um dia fisicamente. Né? Mas podemos estar juntos com essa tecnologia maravilhosa. Eu nunca falei mal de internet, porque eu estudo muito pela internet, eu adoro, né, tudo isso que nós estamos fazendo, mas a gente tem que tomar um cuidado muito grande em relação ao que está acontecendo e o que chega para a gente. Então, a pandemia é necessária, o isolamento é necessário, pandemia não. Às vezes até foi um ato falho meu, mas talvez seja verdade. Porque quantas coisas alguns estão descobrindo dentro de si, ou daquele que ele tem que conviver, como eu com a minha mãe, né? Tomo todo cuidado, faço tudo online aqui. Pode ser uma oportunidade de descobrir e de perceber, né? O que essa quarentena pode nos oferecer de bom. Porque pensar em si e pensar na questão da emoção, e realmente o que são esses ritos de passagem, o que significa o Natal, não é para muitos, infelizmente. Então, assim, alguns estão presos na revolta. Claro que eu tenho vários momentos assim, com esse governo, com tudo que está acontecendo, com a pobreza, né, como a Lia falou, né, a pobreza, e nunca se viu a diferença tão forte, né, porque aqueles que puderam ficar em casa estão culpados, aquele que tem que pegar um ônibus não está sendo culpado. Então, nesse momento, essa emoção, ela tem que ser transmutada para que a gente entenda realmente o valor da vida. Né? Porque se você não se cuida, é porque você não está valorizando nem a sua vida, nem daquele que você diz amar. Então, esse Natal é muito diferente. Né? Então, assim, até escuto, até na minha família mesmo, mas não pode ter um convidado? Eu falo, gente, isso aí é igual gravidez, é uma vez só, não precisa ter 10 vezes relações sexuais, não transar 10 vezes para ter um filho. É uma vez mesmo. Então, assim, tem aquele pensamento mágico envolvido na emoção do Natal, fugindo da realidade. Eu sou muito, às vezes eu sou até dura, né? Até dura, porque é isso. Não tem metade disso, né? Então, assim, vai ter aquele tanto que vai chorar muito. E chorar, e vai chorar. Não estou falando mal do choro, não, Elia, pode chorar aí. Vai chorar, mas não vai ter ações, como a Lia está tendo. Né? Então, assim, o corre-corre, né? E impede o cuidado do idoso. Eu estou falando isso dentro da própria casa. Eu estou passando uma experiência muito dolorosa,
mas muito rica, né? A minha mãe já está aqui na minha casa há 3 anos e pouco, né? Da nossa casa agora, porque um tanto é a cara dela, um tanto é a minha cara. E a gente permeia. E agora, uma prima irmã faleceu há um mês, exatamente amanhã, e o pai de 94 anos não tem mais filhos, só ela. E ele veio nesse tumulto todo aqui para nossa casa. Então, agora eu tenho um senhor de 94 anos completamente lúcido, contador de histórias, Lia. Olha que presente que eu ganhei de Natal. Então, a importância agora é da gente viver o Natal, viver a emoção, mas cuidar da vida. Não é isso, Nascimento de Jesus? Não é isso, Natal? É, exatamente. E passar esse Natal em família, nas famílias possíveis, né? Acho que existem muitos arranjos, Maria Amélia, acho que a gente poderia deixar isso claro para todos os ouvintes. Existem muitos arranjos. Eu tenho um arranjo familiar, por exemplo, de uma mãe que é cadeirante e que mora só com as cuidadoras, e nesse momento nós estamos entendendo que, com o crescimento da pandemia novamente, é melhor que a gente traga ela para junto dos filhos de novo, para preservar a vida dela, justamente o contrário do que você está dizendo, né? Meio a contragosto dela, porque o gosto dela é ficar na casa dela, né? Mas para evitar tanta exposição e tanto giro, já que as cuidadoras têm filhos jovens, né? A gente trazer mais próximo da nossa núcleo familiar, que é um núcleo familiar pequeno, né? Não é uma aglomeração. A gente não vai fazer uma festa de Natal, né? Claro que é festivo, né? Mas não é uma festa nesse sentido de aglomeração e de badalação, né? É mais no sentido reflexivo e de estar junto. Como esse arranjo, acho que tem outros tantos que a gente nem faz ideia. Mas o que é importante nesse contexto de pandemia é o cuidar do outro, né? E cuidar de si. Então, assim, redobrar o cuidado com máscaras, com álcool gel, com luvas, se for o caso, enfim. Saber que não é porque é filho e mãe que não vai passar o vírus de uma pessoa para outra. O vírus não escolhe, o vírus não tem grau de parentesco, né? Ele está aí, ele está circulando, né? Então, redobrar esses cuidados, eu acho que nesses arranjos, e eu fiquei pensando também com a sua colocação, nas famílias, e nesse momento acho que é importante falar disso, nas famílias que às vezes não são só sanguíneas, né? Existem também muitos arranjos familiares, o pertencimento das pessoas que às vezes têm no grupo de amigos, né? No grupo de pessoas que convivem, às vezes não tem laços sanguíneos, mas é uma amizade que é a sua família, né? Então acho que valorizar esses laços afetivos mais do que nunca. Não é isso, Maria Amélia? Ontem à noite, era quase meia-noite, e eu vi uma mensagem de uma amiga em comum com a minha prima que foi embora, né? Danada, ela vai ver uma coisa, me paga. E com essa amiga sofrendo muito. E eu respondi na hora, eu liguei, falei com ela, né? Depois eu vi que ela tinha tomado uma cerveja, eu estava muito emotiva. Então, assim, eu queria dormir naquele horário, eu queria me preparar para hoje. Mas falar com ela e dividir a nossa dor, né, ou juntar a nossa dor, era mais importante. Então, assim, em vez da gente, talvez, ficar horas procurando uma roupa nova, todo mundo faz isso, um presente no shopping, aquela coisa gostosa do Natal, que a gente não pode dizer que não, né? Ou ir no bar tomar cerveja, ou ir no amigo secreto, a gente pode fazer vídeos. Eu até pensei, como meu tio está aqui, e ele é uma memória viva, Regis, Lia, impressionante, né? Ele foi a primeira turma do tiro de guerra. Eu pensei assim, falei com ele ontem, ele não escuta direito, a gente já providenciou um aparelho melhor, esse mês aí todo, ele está assim, nós estamos reciclando ele, sabe? E eu falei, tio, vamos gravar, né? Essa história do meu avô, que eu não sabia algumas coisas que o meu avô fazia, como ele era dinâmico. Eu via aquele avô
né? Depois quando eu tinha 15, ele faleceu. Então, ele contou coisas do meu avô, e do sítio, da olaria, depois da padaria, que hoje é o Pandeló, né? Que é da minha família. Eu falei, vamos gravar um vídeo assim? E eu pensei de distribuir no dia de Natal, Ai, que né? Para os lindo. meus primos, fazer um grande grupo, né? Eu acho que vai ser emocionante, porque esse resgate da família. E ele ficou tão feliz, né? Ele é altivo, ele é bonito. Eu falei, olha aqui, né? A gente fica caçando foto de Londrina para pôr, não é verdade? E tem aí essa pessoa. Então, a pandemia não precisa impedir, ao contrário, eu vejo um ponto muito positivo nisso tudo. Aliás, eu tenho lentes cor-de-rosas, eu estou sempre vendo alguma coisa boa na tragédia, né? Então, assim, às vezes a gente vai dar um abraço, né, a família inteira, e aquele que está meio surdo, que está, às vezes, a parte cognitiva, né, derrapando, porque sabe que a surdez também provoca isso. Você dá um abraço, Feliz Natal, o tio já não está nem pensando se tem outro Natal ano que vem para ele. Ou minha mãe também, apesar de serem bem assanhados, né? E deixa dar aquele abraço daquela hora, já vamos comer, tomar champanhe, tomar cerveja, mas um vídeo, né, ele vai levar a emoção e essência e vai ter escuta com 94 anos, e a minha mãe com 87, que eles não tinham. Isso é fundamental, né? Fundamental. Você está dando uma ideia muito boa. Eu fiquei com vontade de fazer vídeo agora com minha família também. Acho que Olha a fica essa inveja dele ideia, já, né? Lia. Vai ouvir da inveja, porque ele sabe fazer tudo, né? Já pensou? Não é legal, né? Sim, Fantástico isso, Lia? E a importância dessa ancestralidade, né, que a Lia citou no conto, né, do pai, né, com ela, que você está citando do tio, da sua mãe. Qual que é a importância da ancestralidade para a vida, tanto individual, assim, né, do sujeito, dos sujeitos, e da família? A gente saber da nossa história, né, dos nossos avós, bisavós, tataravós, a origem, de onde que a gente veio, e que importância tem isso na formação da gente enquanto sujeito, enquanto grupo social, Maria Amélia? Veja, Regis, uma coisa tem que ser considerada. O idoso, não a gente de 65, mas o idoso mesmo, de 80, 90, ele olha para frente, e a gente também está olhando, né? Você não, que tem muito menos tempo para frente do que tempo para trás. Então, a gente quer fazer agora, né? Não dá para falar, lá quando meus filhos crescerem, não tem mais isso. Para eles, então, a tendência a entrar numa depressão muito grande, porque não consegue sonhar, não consegue planejar mais. Então, eles fazem esse movimento de estar resgatando sempre, contando as histórias, porque é o que eles têm mesmo para manter esse emocional. Em contrapartida, para aqueles que estão mais novos e ainda têm tempo para fazer o planejamento de o que posso fazer daqui a 1 ano, 2, 3, eu tenho um tio que vai fazer 100 anos, o irmão desses dois aqui vai fazer 100 anos em abril. Está planejando a festa. Está super frustrado, que parece que não vai ter em abril, né? De uma festa em Curitiba, de 100 anos. Então, assim, em contrapartida, nós trazemos no nosso DNA, tem aí coisas maravilhosas nas constelações, que a gente carrega tudo isso com a gente. Então, essa história, apesar de você não ter consciência, ela existe dentro de você. Então, quando você tem acesso a tudo isso, você também se transporta para aquela criança interior que você tem e pode resolver muitas coisas da sua vida. E outra coisa também importante, nessas histórias aparecem os personagens da nossa infância, da nossa que trouxe a nossa bagagem, né, que nos proporcionou. A gente vê coisas que as histórias da mãe e do pai não contaram, porque os meus pais falaram dos avós com a visão deles, não é isso? Quando você começa a juntar tudo isso, você fala, então por isso que isso acontece, por isso que isso acontece. Então, assim, o idoso traz essa memória que faz
entra na nossa emoção, porque a emoção do cérebro é mais rápida que a razão. E a gente tem uma possibilidade de se abrir e entender um pouco mais do que nós somos. E claro que junto tem risadas, né, Lia? Tem muito choro. O que eu estou pensando agora, onde eu estava assim, até muito feliz, mexendo nas coisas da minha prima, que era uma pessoa grudada em mim, que eu ainda nem percebia a falta. Mas eu ganhei um tio dentro da minha casa. E a minha neta, pequenininha, está chamando ele de Biso. Ele não teve netos. Então, olha que coisa. Às vezes eu acho que o pessoal acha que eu sou meio doida, né? Talvez seja mesmo. Mas eu consigo ver uma riqueza tão grande. E aqui nessa sala, né, que eu chamo de Museu do Ipiranga, né? Ela que não me escute, né? Porque tudo antigo, antigo, antigo. Está ali a cozinha da minha netinha de 3 anos, né? Pink, né? Pink verde-limão, né? Cor das meninas, né? As panelinhas. Ela tem uma rena que ela sai pulando para a casa inteira. Ele fica meio assustado, porque ele não convive com criança, ele não teve netos, né? Mas olha só a possibilidade que ele está tendo de ter uma nova vida também. Ele não teria. E a gente poderia ficar de cara amarrada e falar, mas o velho na minha casa. Claro que não é fácil, né? Mas e essa riqueza que ele está me trazendo? E que eu posso passar através das mídias, através dos vídeos. Ele já consegue falar no telefone, porque nós arrumamos o aparelho, está falando com os primos. Então, todos ganharão com isso. E a gente sabe que a emoção e a felicidade não precisa ser uma progressão aritmética, mas pode ser uma progressão geométrica. E vai se multiplicando. Deixar esse legado, a importância de deixar o legado, né, para as gerações futuras, né, é fundamental. E quando você fala dessa urgência, aí me fez lembrar também em populações como das travestis e das transexuais, mulheres transexuais, que têm uma expectativa de vida muito pequena, hoje elas morrem com 35 anos de idade, e a gente vê exatamente essa emergência do viver, né, por conta de que a expectativa de vida e a longevidade vem em outros parâmetros, né? Então, não esquecer nenhuma das populações, nem essa, né, que também muitas vezes passa batido pela gente num crime social, né? Social, a maioria morre por crimes de ódio, então saber que existem diversas populações com diversas realidades e com essas realidades a gente também quer se comunicar. Lia, se você puder trazer um conto novo para a gente, vai ser um prazer. Eu tinha programado um conto, mas eu vou contar outro conto que tem relação à fala da minha querida Maria Amélia. Inclusive, eu já contei essa história para você, mas eu vou contar para o povo que está curtindo ao NAT de volta, né? Uma coisa que aconteceu comigo. Aliás, eu gosto de contar coisas minhas, inventar histórias para as crianças minhas, então vai lá. Quando eu era pequena, fui ver um espetáculo do Circo Garcia. Isso nos anos 40, era o máximo o Circo Garcia, cheio de tapes, cortinas, era muito mágico. E não tinha essas coisas de agora, né, sofisticada, era coisa ali no grosso mesmo, real. E eu fiquei apaixonada. Eu devia ter uns 8 anos, por aí assim. Eu fiquei apaixonada. E aí, o que eu fiz? Eu achei o meu mundo, foi o que eu vi. Que eu tenho a coisa da cabeça do artista, né? Eu achei o meu mundo, eu quero isso, é isso que eu quero. Aí eu cheguei em casa, fiz uma trouxa, botei minhas roupas trouxa, e já ia, ó, fugindo. Eu ia fugir. A minha mãe, não é que eu não fosse feliz na minha casa, eu tinha os pais maravilhosos, mas eu queria ir para o circo. Eu era muito assim, muito criançona, muito ingênua, né? Criança. Aí lá vou eu. Aí minha mãe me pegou fugindo. Levei uma surra. Minha mãe batia mesmo. Né? Ainda bem que ela batia e eu aprendi muita coisa. Me deu uma surra. Aí eu fiquei lá, né? Matutando. Falei,
poxa, mas eu quero ir para o circo. A minha mãe não quer que eu vá, mas eu quero ir para o circo. Eu preciso achar meu... É um tesouro ir para o circo. Aí, para amenizar a minha dor, porque eu fiquei muito triste, muito chateada, eu inventei uma coisa. Eu arrumei uma caixa de charutos. Naquela época, só vinha de Havana, né, os charutos. Um tio meu lá me deu. Aí tinha até aquele cheirinho, até hoje eu ainda sinto aquele cheiro daquele charuto, né? Aí eu comecei a colecionar coisas, dos meus sonhos. Eu ficava quieta lá. Aí eu achei um caco de vidro do leite de magnésio, aquele azul bonito. Aí tinha também o papel da maçã, que até Caetano Veloso tem um azul da maçã, aquele papelzinho. Bola de gude, e conchinhas, e um monte, e umas coisinhas que eu fazia também, com espelho, bordado, umas coisas que meus irmãos falavam que eu era uma bruxa, que eu fazia aqueles negócios. Aí eu guardava tudo dentro daquela caixinha e enterrava. Enterrava, porque aí minha mãe não ia descobrir, não ia se meter na minha vida. Eu queria a minha independência e ter os meus tesouros. Enterrar. Ainda fazia um mapa. E aquilo era emocionante, porque quando eu queria ir lá, eu sabia onde estava, mas eu seguia o mapa, assim, né? Porque naquela época tinha aqueles filmes hollywoodianos dos piratas, né? Os Três Mosqueteiros. Então, isso tudo estava na minha cabeça. Tá. Aí passou, né? Cresci, tá. Aí, gente, veio a quarentena. Estamos aqui atual, né? Da quarentena. E o que acontece? Devido a essa tecnologia, eu estou falando com meus amigos, eu estou criando, eu estou fazendo meus trabalhos, eu estou fazendo muita coisa, e aqui a minha casa é uma oficina, é um ateliê. Aqui eu tenho tinta, tenho papel, eu tenho cerâmica, eu tenho tudo aqui, tenho pano, eu tenho cola, eu tenho tudo. Gente, por que eu estou tão bem aqui? Porque eu estou dentro da minha caixinha de tesouros, né? Então, eu estou bem aqui. Lógico que tem hora que eu... Quando eu falo isso, até eu choro, porque é muito forte, muito forte. Mas, assim, eu estou numa tranquilidade, porque eu juntei meus tesouros. Estou dentro da minha caixinha de tesouros, né? E com essa tecnologia, eu estou com um filho que mora no Acre. Ele e a mulher dele pegaram Covid, mas todo dia eu falo com eles, eu vejo a carinha deles, eles estão melhores, graças a Deus, não é aquele Covid que mata, mas todo dia eu converso com eles dentro da minha caixinha de tesouro. E eu vou ficar aqui no Natal. Bem, eu choro porque é muita emoção, é muita história. E então é uma coisa que eu sempre falo, né, com as pessoas, né, que a gente tem que ter o nosso cantinho, a gente tem que ter o lugar da gente com os nossos tesouros. Aí a gente consegue sobreviver muita coisa, muita coisa, muita coisa. Você não foi embora com o circo, Lia, mas o circo veio com você. Você tem o circo e essa mágica dessa caixinha, que é a mágica da lona, né? Que você chega em determinado lugar e ama o picadeiro e traz para a cena as coisas para encantar a plateia. Você é uma encantadora de plateias, com suas histórias, com seus quadros, né? Com todo o seu afeto. O circo sempre foi minha paixão também, devo dizer. Também tive desejo de ir embora com o circo. Não cheguei a arrumar trouxa, né? Mas quem é que não teve esse desejo, né, de ir embora com o circo? Mas eu acho que é por conta da liberdade e da arte que o circo sempre representou, né, em outros tempos muito mais do que hoje, né? Nessa itinerância, nesse nomadismo, nesse encantamento, desse jeito, nessas lentes rosas que a Maria Amélia acabou de dizer. Isso é circense, né, Maria Amélia? A lente rosa é um Muito. jeito de enxergar o mundo por meio da lente, talvez, do palhaço, do trapezista, do risco do contorcionista, enfim, dessa arte de se arriscar, que é a arte de viver, né? Os milagres, né? São milagres que acontecem. E eu acho que o circo
e esses milagres e esse encantamento que a gente está falando fazem parte, mais do que nunca, dos ritos de passagem. E são eles que fizeram, estão fazendo a gente ter forças para atravessar esse período de pandemia que não está sendo fácil. Queria perguntar para a Maria Amélia sobre isso. Assim, qual é a importância de se criar esses encantamentos, esses subterfúgios, criar arte, de criar novas possibilidades de mundo, né, de esperançar outros mundos nesse período pandêmico que a gente está atravessando, Maria Amélia? Olha, Regis, eu falo, a gente está aqui num campo mórfico, impressionante, eu, você e a Bia, porque eu também queria ir para o circo, né? Oh, Eu também queria ir para o circo. E teve uma idade, não sei se eu sempre eu me apaixonava muito cedo, acho que com 6 anos eu estava apaixonada lá com os meninos da escola. Eu lembro que eu fui para o circo, talvez com uns 9, e eu me apaixonei pelo trapezista. Ele andava com uma moça no cavalo, com uma roupa de onça, ela assim, e eu queria muito ser aquela moça, né? Eu só não fiz a mala, né? Como o Regis, mas aquilo ali me abastecia. E depois, então, eu fazia teatros na minha casa, eu fazia o bilhete na máquina de costura, né, para destacar, fazia fantasia, dançava dança do fogo, enfim. O que eu gostaria de embarcar aqui, nesse gancho maravilhoso que vocês dois agora contribuíram, é o seguinte: a nossa velhice, né, ela é o resultado daquilo que nós vivemos, sonhamos e fizemos. verdade. Eu, como terapeuta, eu me empenho, porque tem uma geração que não sabe fazer nada a não ser trabalhar e estudou formação. Nada eles não sabem fazer. Eles não foram estimulados a fazer nada. E interessante que agora, mais um ganho, né, do isolamento, não vamos falar da pandemia, do isolamento, é que as pessoas cansaram de não fazer nada, primeiro procuraram todas as receitas do Brasil, não cozinharam nada. Eu fiz o bolo, viu, Regis, da sua receita. Então, assim, E todas ficou as receitas gostoso? O bolo ficou bom? maravilhoso. Que bom. Maravilhoso. Eu botei mais umas coisinhas, ameixa, castanha. Fica maravilhoso. Eu sou péssima cozinheira. Então, assim, as pessoas pegam 200 receitas e não fazem nada. E a minha casa, por isso que tem que ser uma casa grande, Lia, que eu sou igualzinho você, eu tenho um ateliê de costura imenso, que era meu sonho desde a adolescência. Porque, pensando lá atrás, a minha mãe não deixava fios no chão, porque ela era muito exigente. Eu tenho um ateliê que é uma bagunça, uma coisa medonha, porque eu sou irreverente, não é isso? Então, assim, ter dentro da nossa casa todos esses componentes que fazem parte da nossa trajetória. Então, minhas amigas, minhas irmãs falam que eu tenho fases. Eu estou numa fase do crochê, depois eu faço bolsa, depois eu quero fazer isso, depois eu quero fazer... E estou sempre fazendo. Depois eu vou plantar flor. E trabalho muito ao mesmo tempo. Então, as pessoas fizeram uma cisão na vida e quem trabalha não faz outra coisa. Aliás, é um dos grandes problemas do laborar, que tem que ser sacrificado, difícil, pesado. Interessante que eu já fiquei animada para a gente pensar um projeto que pode estar incluído nesse aqui, de levar mesmo algumas coisas para a terceira idade que não seja só crochê. Né? O problema no idoso é que você quer botar ou ele para dançar ou ele para fazer crochê. Não estou desmerecendo o crochê, porque eu faço divinamente. Ou hidroginástica. Ou hidroginástica. Bem isso. E a pessoa fala, mas eu nunca fiz isso na minha vida, vou fazer agora. Daí ela fica irritada. Diferente da Lia, que já traz essa história, tudo isso. Mas todo mundo tem uma caixinha guardada, não é? Todo mundo tem. E o que a gente vê muito isso, os idosos fazendo isso na fotografia. Eles ficam revendo os álbuns, as pessoas, porque aquilo que eu não posso ter mais, ou aquilo que eu não posso ter nesse momento, eu trago a emoção para mim. Porque a emoção não precisa ser presencial para ser provocada. São esses gatilhos que a Lia falou, né, que provocam isso. Vou dar um exemplo, Lia. Uma das aulas que eu estou de pós, porque também adoro dar um monte de aula diferente, né, para combinar com a minha personalidade, eu dou aula no curso de contos infantis, né, eu dou aula sobre o que a psicologia, a psicanálise, explicando os personagens, né, da bruxa malvada, que é importante a criança matar a bruxa lá
no caldeirão, né? Porque ela precisa matar esses bichos todos. Então, eu começo a aula, depois que eu converso e tal, eu ponho num som bem alto aquela música Algum Lugar do Passado. E vou aumentando o volume, eu peguei uma gravação e começa a aparecer as imagens do conto de fada. A Branca de Neve, o príncipe, tudo isso aí. Eu gostaria de poder passar para vocês o olhar daqueles alunos. As pessoas vão relaxando e vão olhando para aquilo. É uma coisa maravilhosa. É maravilhoso. Então, você trazer esse conteúdo da infância, da adolescência, enfim, da vida. Porque hoje a gente tem uma vida massacrada, pobre de estímulos. Vou falar, como pobre de estímulo? Você olha a internet o dia inteiro, mas o que é que você está absorvendo desses estímulos? Das cores, da vida, das plantas, das crianças. Né? Então, precisamos, né, urgente, passar essa questão, motivar, não só a terceira idade, como a primeira, a segunda, todas elas. Né? E é um papel muito importante da gente que consegue viver essas emoções, de dar exemplos. Eu sempre falo e vou repetir, palavras com exemplos e exemplos arrastam. Quando você se anima com aquele prato que você pôs na mesa, quando você anima com a toalha que você arrumou, mesmo que seja sozinha, Lia. Né? Porque você está preenchido com aquilo que você viveu, né? Com aquele círculo, com seus pais, com o sino da igreja. Agora, o que será dessas gerações no futuro? Estão vazias. Então, o isolamento... Oh, desculpa, Lia. Não, o isolamento pode permitir isso. Oi? Não, é porque estão vazias. Então, o isolamento... Uhum. E esses rituais, né, para com a gente mesmo, né, que é o autocuidado, né? Cozinhar para si, cuidar de si, fazer uma bela mesa para si, se amar, né? Tomar um banho. A gente faz tanta coisa rotineiramente batida, assim, mas quando a gente faz o ato de tomar um banho, quando você vai fazer, agora eu vou me banhar, e você coloca o sabonete que você gosta e toma aquele banho. Nossa, você sai renovado, você sai transformado, como se você tivesse trocado de pele, né? Para enfrentar uma outra etapa daquele teu dia. Então, são rituais, né? O Regi, olha só, vou falar nesse ritual, olha só o ritual da gente estar aqui, né? Eu botei uma roupa bonitinha, passei um batomzinho, olha o ritual, né? E então, a tecnologia está nos proporcionando esse prazer de ter esse ritual, porque toda vez que eu vou fazer uma gravação, vou participar de uma live, uma coisa online, eu me arrumo, ponho uma roupinha, né? Porque nos outros dias, tem dia que eu acordo com pijama e vou até de noite de pijama, né? Então, hoje, assim, poxa, então é um momento que a gente tem que valorizar, o quanto que a gente está rico nesse momento, em 2020, coisa que se acontecesse nos anos 60, nos anos 70, a gente não tinha essa tecnologia toda, né? Então, a gente também tem que olhar também assim, sabe? Para dar valor ao que a gente tem, né? Foi o que eu falei com as crianças, que eu fiz uma contação de história para a rede de Cambé, e eu falei isso para as crianças, né? Não é só o joguinho, vocês estão tendo a oportunidade de ter aula, eu estou contando histórias para vocês, mexer na cabecinha delas, né? E aí outra coisa também, aproveitando aqui a oportunidade, digamos um vô, uma avó que está com o neto juntos, estão de quarentena juntos, e o neto sabe mexer com essa tecnologia. Ensine seu vô, sua avó, e o vô e a avó têm a humildade, porque também, às vezes, né, o vô e a avó se sente superior e acha que não precisa, o neto é que precisa dele. Não, todo mundo precisa de todo mundo. Então, peça o seu neto para te ensinar, porque vai ser muito bom, vai ser muito bom. Eu queria... A Amélia trouxe a questão das fotografias, e eu queria te fazer uma pergunta nesse sentido, Maria Amélia. Que importância tem
E eu tenho só uma percepção pessoal, assim, dos álbuns de fotografia que tem na casa da minha mãe, e cada vez que eu vou para lá, eu fuçar, abrir todas aquelas gavetas e revisitar aquelas fotos que eu já vi umas 1.500 vezes, mas que eu quero ver mais outras 200.000 vezes. Que importância que tem esse álbum de família e você folhear aí vendo as fotos junto com as pessoas mais idosas, né? E que elas vão te contando quem era aquela pessoa, como é, que importância tem isso para a formação dos sujeitos e para a formação da própria relação social e familiar. Vejam, quando o idoso conta a história e faz a referência, muitas vezes com viés, inclusive, né? Porque esquecimento, e enfim, cada um com o seu olhar, né? Nós possibilitamos o entendimento da nossa construção. Quem eu sou hoje? Percebe? Então, assim, a gente tem cada passo daquele, cada emoção que nós sentimos, né? Cada bronca que nós levamos, cada sonho, cada frustração, fez a nossa personalidade, nós somos hoje. Então, torna-se muito importante a gente fazer esse resgate. Primeiro, em relação ao ancestral e ao nosso idoso, até mesmo se ele não estiver presente. Quando a gente agradece pela nossa vida, independente do sofrimento que a gente passou, independente do que foi a história com os pais ou com os avós, porque nem sempre são circenses, né? Nem sempre são bonitas, como você falou. Hoje a comunicação, a mídia traz para a gente a história real no nosso colo, de abuso, de coisas horrorosas, né? Mas quando você tem essa possibilidade de olhar para essa construção que veio à sua vida, você se organiza, né? Ou se não organiza, se arrebenta, vai para a terapia, porque às vezes uma história pode desvendar coisas horrorosas, não é isso? Porque dentro da gente nós temos tudo construído aqui no nosso inconsciente. Só que no consciente a gente não consegue, às vezes, juntar os fatos, né? E para o idoso, a autoestima dele, porque hoje, infelizmente, melhorou no século XXI, melhorou, porque até no século XX, aí, o idoso perdia o valor, né? Ele era descartável porque o capitalismo queria só quem produzia, não é isso? Depois começamos a perceber que o idoso tem muito para oferecer, para explicar, mas isso é muito bonito aí no papel, né? Na mídia, porque, na verdade, o idoso se sente fracassado porque ele está velho. É como se ele não servisse mais para nada. Claro, ele não serve mais para limpar a casa inteira, para correr ou para trabalhar lá no shopping, mas ele tem outros valores. Quando você vê a sua história ou a história dele, você trabalha a autoestima do idoso. E, ao mesmo tempo, você resgata essa construção de quem você é. Porque a gente olha o mundo de acordo com a nossa lente. Como falou, essa rigidez que muitas vezes a gente tem com o novo, né? Como falou, o idoso não queria aprender, né? Com o neto, não ter paciência. E o idoso também, aquilo que ele não consegue fazer, ele disfarça. E pensa bem, por que ele disfarça? Por que ele tem vergonha, né, Lia? Porque ele sabe que existe uma crítica muito forte de dizer não serve mais para nada, não enche a minha paciência. E ele se retrai e disfarça que entendeu. Não, ele tem que saber que ele não entendeu mesmo, que eu estou aqui para ajudar. E eu percebo muito isso aqui nessa coisa que eu vivo, que às vezes eu vou falar uma coisa assim, principalmente com a minha mãe, que escuta melhor, ela é muito ativa, ela conta piada, né? Se eu falo, mãe, mas você entendeu? Ela fica meio irritada, porque ainda ela me vê como mãe e filha. Como que você fica aí me corrigindo? Daí eu tenho que lembrar, muitas vezes, para ela, né, que chega uma fase da vida que às vezes inverte um pouco os papéis, mas não é por isso que ela não tem valor. Ontem eu fui comprar pão a pé, né? E fui de máscara, porque era quase que na frente. E eu faço questão de entrar de máscara, de limpar tudo na frente deles,
E a minha mãe acha que é exagero, porque ela nega um pouco o vírus. Ela fala, eu não vou pegar, eu sou forte. E eu falo, bem, você é forte, mas vamos cuidar assim mesmo. Fico brava às vezes. Quando eu vejo, estão lá no portão, os dois sem máscara, né? Juntou agora a fome com a vontade de comer. Então, eu entrando de máscara, eu estou respeitando, né, essa questão da idade deles e também a minha. Que é que eu sou jovem agora nessa casa, eu sou uma menininha agora, né? 94, 87, 66, né? Não é isso? Então, assim, resgatar a memória é resgatar a nossa identidade. Por isso tem tanta depressão no mundo. As pessoas não querem fomentar as lembranças. Acho que tudo é bobagem. Ah, para quê? Né? Por isso que ainda a ideia de comunidades para idosos morarem junto lembra asilo, que não é verdade, né? Não Sim, deveria ser. Né? Você veja, se é você isso. hoje, quem não tem, por exemplo, família, não tem como cuidar no caso de uma doença que impossibilita andar e tal, vê como uma tragédia, mas tem lugares hoje que tem toda essa valorização do idoso que não tem em casa. Que tem histórias, né? Que tem festas que eles comemoram, claro que antes do vírus, né? Mas eles estão convivendo como uma família, como você falou, Regis, e não são parentes, mas é Muito possível. pre... E muito preconceito também com relação a pessoas que estão institucionalizadas, né? Que estão numa instituição dessa para idosos. Estava lendo, acho que hoje pela manhã, a atriz Solange Couto, que Sim, aí foi vítima de uma fofoca, que ela estava no Retiro dos Artistas. E ela tendo que se explicar que ela está no Retiro dos Artistas, não é porque ela está abandonada, não é porque ela está falida, é porque a mãe dela é moradora do Retiro dos Artistas. E na pandemia, ela resolveu passar uma temporada perto da mãe, né? Mas assim, o que se maldou da vida dela porque ela estava no Retiro dos Artistas. Então ainda existe um preconceito muito grande, né, associado a essas instituições, ou a pessoas que necessitam de viver de outras, ou com outros arranjos que não sejam esses familiares tradicionais, vamos pensar assim, né, ou mais comuns para nós, né? Existem tantos arranjos, por favor. lembrei uma coisa importante, a gente falou tudo isso, que são as crenças, né? Então, nós carregamos muitas crenças, e desmanchar a crença dá trabalho, né? Não é isso? E por isso que eu falo que o isolamento, né, como a Lia falou, que ela fica aí, né, pensando, produzindo, né, é importante que a gente possa provocar nas famílias, através das mídias, né, essa possibilidade, a estimulação mesmo de arrebentar com crença. Bem, não podemos sair, né? Como nós vamos encarar isso? Por isso que eu falo que eu sou muito verdadeira, e essa minha mãe fala, ai, você é dura, mas eu não sou dura. Lá fora tem um vírus, aqui dentro nós estamos protegidos, o que nós podemos fazer? Ai, que novela chata, eu falo, por que você só está vendo isso? Ah, vamos ver outra coisa melhor, né? Porque eu fico junto e não gosto daquilo. O que eu acho importante, assim, lidar com o idoso não é ceder para ele ser bonitinho. Não, é cada um dar a sua parte de entendimento, né? Para que eles se sintam inteiros. E sem a gente abrir mão também daquilo que a gente acha importante, né? Vamos quebrar crenças, preconceito. Lia, vamos à última entrada com a última história sua. Nós temos 6 minutos de programa ainda, e ainda dá para contar uma pequena história com você. Tem que ser bem curtinho. É assim, é uma história, uma releitura daquela história da sopa de pedras, que dá para adaptar, né, nisso tudo que nós falamos. Há muitos anos atrás, num povoado, chegou uma senhora que comprou um sítio que tinha muitas frutas, muitas verduras, e ela não dava nada para ninguém. E ficava lá e ficou conhecida ali no povoado como uma pão dura, né? A Sovina. E, certa vez, chegou um moço lá, um João, o nome dele era João. Naquela época não tinha carro nem nada, as pessoas andavam a cavalo, de carroça. E ele chegou
nessa cidade, esse homem, ele vivia assim, de aventura, ele era sozinho, ele vivia viajando, e ele tinha uma espiritualidade muito grande, ele era uma pessoa muito boa, era tipo um missionário, né? Aí ele chegou lá nesse lugar. Então, ele chegou numa vendinha, que nessa venda antigamente se vendia tudo, era enxada, era comida, era bebida, tecido, era uma coisa assim. Então, ele chegou para tomar um refresco, porque ele estava cansado, depois ele ia procurar um lugar para dormir, que ele estava pretendendo ficar ali uns 2, 3 dias para descansar, para seguir viagem. Aí ele viu, assim, num canto, os senhores conversando, e esses senhores estavam falando dessa senhora, que era muito pão duro, e falava uma velha pão dura, assim, né? Bem... Aí ele ficou escutando. Aí um deles falou assim, se alguém tirasse alguma coisa dessa velha, eu ia dar uma carroça para ele, porque é merecimento. Aí o outro, eu daria um cavalo. Aí o dono da venda, que era o seu Manuel, um português, até falou assim, eu até ia oferecer a mão da minha filha, porque eu gostaria de ter um genro assim. Aí ele se aproximou, vem cá, o que está acontecendo? Aí eles contaram. Ele falou assim, eu acho que eu vou tentar. E vocês vão dar tudo isso? Sim, sim, sim. Eu vou tentar. Aí ele pegou, aí já ofereceram um lugar para ele dormir e tudo, aí ele dormiu. Aí no dia seguinte ele chegou lá para o seu Manuel, aí o seu Manuel, estás ainda com vontade de ver essa façanha? Aí ele falou, estou com muita vontade, e eu vou conseguir. Aí eu preciso de um caldeirão, eu preciso de uma concha e eu preciso de uma caneca. Só isso, é só isso. Aí ele pegou o cavalo e lá foi. Aí ele chegou lá, me explicaram onde que era, aí ele ficou num lugar assim, que ele viu que tinha a janelinha da casinha lá dessa senhora, e ficou bem ali assim. Aí ele viu que ela apareceu na janelinha. Aí ele já pegou assim 2 pedras, catou umas lenha, um negócio assim, colocou ali, botou a panela em cima, aí tinha um riachozinho assim, foi lá, pegou uma caneca d'água, 2 canecas d'água, 3 canecas d'água e colocou ali. E a velha lá olhando, ela olhando lá pela janela. Aí ele procurou, até que achou uma pedra assim, e ela olhando. Foi lá, lavou a pedra e pôs dentro daquela panela e tacou fogo para que aquilo cozinhasse. Aí a velha ficou lá olhando. É louco, o que está acontecendo? Aí ela, muito sem graça, chegou perto. O que o senhor está fazendo? Minha senhora, estou fazendo uma sopa de pedra. De pedra? E é boa? É muito boa, minha senhora. Estou começando até a ficar com fome. Mas a senhora espera aí que vai ficar pronto e eu vou dividir com a senhora. Aí ela ficou olhando, mas de pedra? É baratinho. Ela já ficou interessada, porque eu não ia gastar dinheiro, era só catar uma pedra, botar água e virava uma sopa. Aí a Anastasia falou assim, mas se tivesse um pedacinho de carne, ia ficar muito mais gostosa. Aí ela, eu vou lá em casa pegar. Eu vou pegar uma carninha, eu tenho um pedaço de carne. Aí trouxe um pedaço de carne e coloquei. Mas eu esqueci de falar. Acontece que aqueles senhores, quando viram que o João já estava indo para lá, eles foram atrás e se esconderam atrás de umas moitas, uns matos lá, ficaram só observando. Aí, quando a velha foi lá pegar a carne, já ficaram olhando para a cara do outro assim, nossa. Aí ela trouxe a carne e colocou a carne ali. Aí ficou esperando, já está pronta? Mas se tivesse, aí o João, se tivesse um tomatinho, uma cebolinha ali, aí ia ser o máximo dessa sopa de pedra. Ela, aí eu tenho lá. Aí ela foi lá e pegou. E assim foi. Depois ele disse que precisava uma cenoura, depois uma batata, e foi. E ela ali tão gulosa, porque eu acho que ela nem cozinhava direito, aí a sopa ficou pronta. Que delícia! Ai, ela nervosa. Minha senhora, mas só que eu não tenho prato para a gente comer, não tem, para a gente for oferecer a sopa para a senhora. Não tem problema, eu tenho muitos pratos lá, eu vou pegar. E ela foi mais do que rápido, pegou o prato, e ela já estava quase vindo, aí ela levou, mas ele não tem colher também, aí voltou, pegou a colher e trouxe. Aí, o que aconteceu? Nisso, os homens saíram lá de trás das moitas e vieram, quando ela vinha com os pratos e as colheres. Aí o Joãozinho, minha senhora, eu acho que a senhora vai ter que pegar mais prato, porque vamos sentar aqui todos juntos para comer essa sopa. Aí ela, muito sem graça, voltou, pegou os pratos, aí todo mundo sentou e todo mundo comeu daquela sopa. E, quer dizer, ele conseguiu, né? Depois ele conseguiu tudo aquilo que eles falaram que iam dar.
Mas a moral da história, a gente não deve contar a moral da história, porque vai óbvio, né? Depois daquela ficaram conversando em volta daquele foguinho que se transformou numa fogueira, que cataram mais lenha, já estava anoitecendo. E aí ela contou a história dela, do porquê que ela era tão assim, sovina. Tem uma história por trás, que ela foi muito maltratada e resolveu sair do meio das irmãs, que quando os pais faleceram, as irmãs tomaram tudo, e ela ficou muito indignada, muito triste, e montou aquela coisa toda, e falou, agora não vou dar mais nada para ninguém. Vou ter a minha vida solitária, e de repente, com a sopa das pedras, mudou tudo na vida Que dela. Aí, ótimo. E com essa mensagem da Sopa das Pedras, a gente vai se despedindo hoje, desejando a todos boas festas, agradecer Maria Amélia, Lia, pela participação, e até o próximo programa, gente. Boas festas, um beijo, até o próximo.